Fala aí, galera. Boa noite, só por educação, né? Mais uma derrota. Triste situação do Vasco. Mais uma vez a gente... galera, quem puder se inscrever, deixar o like, tá? Compartilhar, ativar o sininho. Aquela meta aí que a gente já sabe. Quem puder dar uma força aí, a gente agradece. Notícia rápida aí, o Coutinho, o Vasco acabou de anunciar que o Coutinho tá voltando pro Rio, tá? Não viaja terça-feira, não viaja para jogar terça-feira contra o Del Valle. Parece que o Diniz disse na coletiva que ele já tinha sentido um incômodo na panturrilha durante os treinamentos da semana. E aí parece que foi pro sacrifício hoje, não aguentou e voltou pro Rio para poder se tratar, para tentar jogar contra o Grêmio, né? Esses próximos jogos aí que são jogos importantes. Como eu sempre falo, no meu ponto de vista, sempre mais importante é o brasileiro. Porque o brasileiro tem rebaixamento e a Sul-Americana e a Copa do Brasil não. Por mais que envolva muito dinheiro, é o que o Vasco mais precisa no momento. Mas eu acho que um rebaixamento seria uma tragédia na altura do campeonato. Galera, mais um jogo que a gente pode colocar um pouco de culpa na diretoria do Vasco, por ter vendido para Brasília. O Vasco, com todo respeito à torcida off-Rio, o Vasco não se dá bem jogando em Brasília, o gramado é horrível, o gramado é ruim para os dois. É até, de repente, um pouco pior para o Botafogo, que é um time mais técnico que o do Vasco. Mas a apresentação de hoje, muito decepcionante, e o que o Diniz falou na entrevista coletiva também, mais decepcionante ainda, colocando culpa na semana, colocando culpa na lesão do Adson. Tudo bem que o Adson se machucou, mas eu acho que são desculpas que não vêm ao caso no momento. Quantos jogadores se machucam, né, durante a semana e isso não serve como desculpa, como muleta para um resultado. Galera, eu trouxe aqui um pouquinho dos números, né, do jogo, um pouco assim assustador. O Vasco teve 66% de posse de bola contra 34% do Botafogo. Cara, uma posse de bola completamente inoperante, né? Aquele toquinho para trás, toquinho para o lado, toquinho para trás, toquinho para o lado. De repente essa posse de bola evitou o Vasco perder demais, né? Porque se a gente pegar aqui, foram 11 finalizações do Vasco, 11, mesmo com 66% de posse de bola, sendo que 5 foram no gol. Botafogo teve 21 finalizações, com 34% de bola, 21 finalizações. Então assim, se tivesse mais posse de bola, com certeza o jogo seria 3, 4, como poderia ter sido mesmo com 34% de posse de bola, que o Botafogo sobrou. Tinha contra-ataque com 5 contra 2, 6 contra 3, 3 contra 1, e o Botafogo não soube aproveitar essas chances que teve. Poderia, infelizmente, o resultado ser muito maior. Mas assim, o que chama atenção também, galera, são os bancos de reservas e os times, né? A gente pegar aqui as substituições do Vasco, saiu o Lucas Freitas, entrou o Matheus Cocão. Aí essa aqui para mim é mais emblemática, as duas próximas, né? Saiu o Coutinho, entrou o Alex Teixeira. E o Diniz falou que ele está treinando bem. É claro que ele está treinando bem. Enquanto esses perebas que eles treinam, se o time titular já é ruim, imagina o reserva. E esses perebas aí do time jogar contra o João Vitor deve ser fácil. Jogar contra esses caras aí é fácil. Até joga bem, claro. Aí sai o Ryan entre o Jean Davi, ressuscitaram o Jean Davi. Aí sai o Verratti entre o GB, eu acho que pelo menos o Diniz acertou. O Verratti não é insubstituível, precisa sair. Nuno Moreira entrou o Garré. Aí você pega o Botafogo, saiu o Savarino, entrou o Joaquim Correia. Saiu o Arthur Cabral, entrou o Nathan Fernandes, quer dizer, o que fez o gol saiu, o que entrou fez o gol também. Aí sai o Arthur, entre o Santos Rodrigues, sai o Montoro, entrou o Alan. O Alan, que foi titular com o Renato Paiva no Mundial, fez um baita de um Mundial, fica no banco como opção. Quer dizer, olha a qualidade
do elenco do Botafogo. Isso fez diferença na hora do resultado. Então, galera, não adiantou nada essa posse de bola. O Vasco, como eu falei, não entra na zona do rebaixamento, porque o Vitória perdeu e o São Paulo perdeu. Então esses dois, no mínimo, já ficam atrás da gente. O Sport não passa o Vasco. E, se eu não me engano, o Juventude também não passa o Vasco. Eu acredito que o Juventude nem joga. Mas o Juventude não chega na pontuação do Vasco. Então, eu vou até confirmar aqui, para não falar besteira. Brasileiro, Série A. Deixa eu pegar aqui. Classificação. Exatamente, o Juventude tem 8 pontos. Só que o Juventude tem 8 pontos com 2 jogos a menos do que o Vasco. Então, assim, ganhando os 2 jogos, teoricamente, passa o Vasco. Mas o Fortaleza está com 10 pontos e o Fortaleza tem 2 vitórias e o Vasco tem 4. Então, mesmo que o Fortaleza vença, não passa o Vasco. Então, nessa rodada, o Vasco não entra na zona do rebaixamento. Mas, galera, o que serve de lição? Se jogar dessa forma que jogou hoje, lá na altitude de Quito, o jogo termina terça-feira. A Sul-Americana acaba terça-feira, porque vai tomar uma lambada. Se jogar com essa disposição, com essa vontade que jogou hoje, o Campeonato Sul-Americano acaba na terça-feira. Que vai tomar uma pancada aí de 2, de 3, de 4. Imagina esse bando de cansado que jogou hoje, jogando na altitude contra o Del Valle. E assim, na minha opinião, foi um erro muito grave da diretoria do Vasco, um erro crasso, colocar o time 30 dias sem jogar um amistoso. Errou, furou lá, arrumava outro. Chamava o Madureira, chamava o Nova Iguaçu, chamava o Boa Vista, qualquer time aqui fazia o jogo em São Januário. Portões abertos. Porque os caras do Botafogo vêm de ritmo. Eu ainda falei na live de manhã, que eu participei com o Sérgio, né, do Debate na Barreira, que é o Sérgio do podcast com os Maltino, e eu falei, a minha preocupação é o ritmo de jogo. Porque o Vasco não vem de ritmo de jogo. O time já é ruim. Sem ritmo de jogo, então, fica pior ainda. Serve de um alerta, são 13 jogos no campeonato. O Vasco ganhou 4, empatou 1, perdeu 8. 8. Então, assim, é porque os outros de baixo estão muito mal. Porque isso é campanha de rebaixamento, galera. De 13 jogos, você perder 8, isso é campanha de rebaixamento. Campanha de time que vai brigar para não cair. É porque os outros também estão muito mal. Mas é isso aí, galera. Passar aquele domingo aí de ressaca a todo mundo, né? Um grande abraço. E já era meio que esperada essa derrota, infelizmente. Hoje o Vasco, sem dúvida, é a 4ª força do Rio de Janeiro. Não tem nem sonhando o 8º melhor elenco, como diz o nosso presidente. Se não contratar, a coisa vai ficar feia. E o Diniz disse na entrevista, vou até pegar para vocês aqui rapidinho, é meio que assustador, tá, galera? O que o Diniz falou foi o seguinte, olha, veja bem o que ele falou. Vamos ver aqui, ó. Ele falou reforços, tá? As contratações, estamos de olho no mercado. Temos umas sondagens e vamos tentar reforçar de maneira pontual quando a gente conseguir o nome certo. Não é só contratar por contratar, a gente tem que tentar acertar. Acertar em contratação já é difícil, ainda mais com restrições de orçamento. Estamos mapeando o mercado para achar bons nomes. Estamos mapeando o mercado para achar bons nomes. Olha a situação do Vasco. Cada um fica com o seu palpite aí, o que acha. Eu, sinceramente, já estou começando a achar que se vier, vai ser um ou outro, um jogador livre, que vai conseguir um empréstimo, porque investimento, esses caras estão brincando com a gente. É muito melhor fazer um time agora, gastar um dinheiro como o Corinthians fez no ano passado, tá todo endividado, mas contratou e se livrou do rebaixamento, do que cair. Se cair, aí vai complicar muito. Galera, um abraço, um bom domingo aí a todos.